A prova de matemática do Enem é como se fosse um prato de comida. Nesse prato de comida tem bastante arroz, bastante feijão e tem um pedacinho de carne assada, cheirosa, derretendo, assim, suculenta, a coisa mais deliciosa do mundo. Só que é pequenininho e tá lá no meio. E aí, às vezes, quando você pega esse prato, você só consegue enxergar aquele pedacinho de carne. Você não consegue enxergar o arroz e feijão que está lá dentro, lá enorme para você. Não, você só vê o pedacinho de carne. É esse o erro que muita gente comete na hora que vai estudar para a prova de matemática do Enem. Só enxerga o pedacinho de carne, não enxerga mais nada. Mas como assim, Léo? O que é esse pedacinho de carne na prova de matemática? O que é o arroz com feijão? Pedacinho de carne é o seguinte: trigonometria, matriz, conjuntos, logaritmo, função exponencial, juros, função de segundo grau e fórmula de Bhaskara. E aí o erro é justamente esse, é você olhar para aquele pratão de comida e enxergar só esse pedacinho, só esses assuntos que raramente você encontra na prova do Enem. E o que é o arroz com feijão? É porcentagem, fração, regra de 3, escalas, razão e proporção e notação científica, gráficos, tabelas, funções, moda, média, mediana e contagem com probabilidade. Esse sim é o arroz com feijão, é o que você tem que focar com todas as suas forças quando for começar a treinar para essa prova de matemática do Enem. Devore primeiro com toda a sua fome o arroz com feijão e deixe o pedacinho lá guardado. Quando você tiver devorado e eliminado, desonerado todo aquele arroz com feijão, aí sim você tem o direito de começar a se preocupar com aquele pedacinho de carne. Fazendo isso, sua nota vai aumentar mesmo que você acerte a mesma quantidade de questões. Porque o Enem valoriza mais quem acerta as questões fáceis, quem acerta os assuntos simples. E se você acerta os assuntos simples, os assuntos fáceis e erros difíceis, sua nota aumenta muito. Agora, se você acerta só os assuntos difíceis e erros fáceis, sua nota cai vertiginosamente. Égua, palavra gigante do Croix. Então pronto, agora eu espero que você tenha entendido o que é o arroz com feijão e o que é o pedacinho de carne. E que antes de comer o pedacinho de carne, você vai atacar o arroz com feijão. Só que agora entra uma parte muito importante desse estudo, que é a sequência. Qual é o primeiro assunto que eu começo a estudar? Qual é o segundo, o terceiro? Porque a matemática uma coisa vai encaixando na outra, uma coisa vai se ligando. E aí, se você conseguir estudar numa sequência boa, você vai sofrer menos. Você vai aprender com menos dificuldade, você vai aprender mais rápido. E é isso que a gente quer. Para passar no Enem, passar numa boa faculdade esse ano. Então, a sequência que eu recomendo é a seguinte, anota aí, pega um papel e anota. Primeira coisa, as 4 operações. Tem que saber somar, subtrair, multiplicar e dividir. Logo depois, você vai começar a aprender frações. Tem que aprender a somar, multiplicar, dividir e subtrair frações. E aí você já emenda em aprender os números decimais. E aí você tem que aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir com números decimais. E olha o detalhe como é importante. Léo, por que você colocou números decimais logo depois de fração? Porque número decimal nada mais é do que uma fração escrita de outra forma. Se você tiver já uma base de fração, quando for aprender números decimais, vai ser praticamente assim, só uma continuação. Você vai no embalo. A coisa vai entrar na sua cabeça com uma facilidade, assim como se fosse uma água entrando dentro de uma jarra para você beber uma água gelada. É isso. E logo depois de você aprender números decimais, você vai aprender porcentagem. E aí, porcentagem, pronto, explodiu sua cabeça. Porque porcentagem une números decimais com fração. Números decimais com fração. Você unir as duas coisas que já estão aqui na tua mão. Você já está com a faca e o queijo na mão. É só você cortar e comer a porcaria da faca do queijo. E logo depois você começa a aprender gráficos. Ah, não tem nada a ver com o que a gente viu aqui, mas deixa para depois. Então você começa a aprender a ler gráficos, interpretar gráficos, saber o que eu tenho que observar quando eu olhar para um gráfico. Olhar para uma tabela, colunas, aquele de pizza, não importa. Você tem que saber interpretar gráficos. E aí você encaixa aqui no meio como se fosse ali um coringa. Não depende de muita coisa, mas já você vai ter uma base de fração, de números decimais, isso acaba ajudando. E aí agora você já mete regra de 3 e proporção. Tem que saber bem regra de 3 e proporção. E como você já vai ter dominado fração lá atrás, porcentagem, regra de 3 e proporção vai ser também, ó, vai fluir de maneira natural para você. E aí agora que você dominou bem a parte de números e de soma e a parte de aritmética da matemática, entra um assunto obrigatório. Geometria. Você tem que saber geometria muito bem, tá? Só que no Enem eles cobram uma geometria simples. Uma geometria simples. Só que é uma geometria que você só consegue aprender depois de dar uma treinada boa, de melhorar sua criatividade, seu raciocínio, sua noção de espaço. Sua noção de olhar para uma coisa que é em 2 dimensões no papel e conseguir trazer aquilo para uma noção
tridimensional. Então você vai lá e aprende geometria, começando primeiro lá com geometria plana, o que é um triângulo, o que é um quadrado, o que é um retângulo, o que é uma área, um perímetro, ângulos. E aí você vai aumentando o nível aos poucos. Terminando geometria, você vai partir para estatística, e principalmente a parte de moda, média, mediana, e assim, estatística bem basicona mesmo. A parte de estatística do Enem é moleza, moleza, moleza. Então você não vai sofrer muito aqui e você já vai ter uma base lá atrás de quê? De porcentagem, de fração, de números decimais. Então pronto, aqui vai ser outra coisa que vai fluir naturalmente para você. Terminando estatística, você já parte para combinatória. E aí sim, com análise combinatória, que vai perguntar de quantas maneiras eu posso pintar essa bandeira. E depois vai ter o quê? Probabilidade. Qual é a chance de eu jogar essa moeda lá em cima, ela girar não sei quantas vezes, cair no chão coroa? Qual é a chance disso acontecer? Você vai aprender. E você deixa para aprender só depois, porque é um assunto mais complicado, é um assunto que também tem menos questões, mas é um assunto que é importante para a prova, tá? É diferente de trigonometria, diferente de matriz, que cai uma questão, ano sim, ano não, ano sim, ano não. Essa vale a pena você ignorar completamente. Ignora esses assuntos. Ignora aqueles assuntos que são só um pedacinho de carne do seu prato. Ah, Léo, mas tem algum lugar que eu possa encontrar essa sequência, encontrar esses assuntos organizados desse jeito para aprender da melhor forma possível? Claro que tem. É o treinamento Hokage Enem, o nosso curso, o THE. E lá no THE a gente organizou desse jeito. Inclusive a gente ainda deixou melhor ainda. A gente organizou em grupos de assuntos. Então assim, tá muito top. E em março a gente vai lançar o THE 2.0. A gente vai refazer todas as aulas, vai botar mais coisa lá dentro, vai ficar um negócio surreal. Tenho certeza que você vai gostar muito. E aí pronto, você aprendeu esses assuntos mais básicos, esses assuntos que são realmente só o arroz com feijão que você precisa. Agora sim vai chegar o momento de você começar a brincar com aquele pedacinho de carne. Agora sim, você começa a aprender trigonometria. Agora sim, você vai atrás de equação do segundo grau, de juros e talvez até de matrizes. Porque se cair uma questão desse assunto, você vai acertar. Só que antes disso, você já dominou o arroz com feijão. É isso que eu quero que você entenda. Você já dominou todos aqueles assuntos que vão representar, assim, 35, 38 questões de uma prova de 45 questões. Você vai ter acertado uma pontuação assim equivalente a 850, quase 900 pontos com tranquilidade. Com tranquilidade. É isso que eu quero que você alcance. Eu quero que você alcance essa tranquilidade, essa segurança quando pegar uma prova de matemática do Enem. Tá? Então deixe para mexer com esses assuntos que são mais difíceis, esses assuntos que são raros de se encontrar na prova do Enem, depois, tá? Objetivo, lembra do nosso objetivo, é o arroz com feijão, é o simples, menos é mais. Faça o básico, só que de modo muito, muito, muito bem feito. E aí eu tenho certeza que sua nota vai aumentar e assim você vai passar no curso que você quer. Porque é esse o objetivo. A gente só quer chegar lá no dia da prova, marcar a letrinha certa e entrar no curso bom para nunca mais fazer essa prova do Enem. Não é isso? Então, ó, espero que agora você aprenda de maneira correta, de maneira rápida e que consiga entrar no seu curso no final do ano. Bora estudar, bora pra cima.